Esse foi o spoiler de hoje. Espero que tenham gostado. Se tiver dicas e sugestões ou curiosidade de sua novela, deixe aqui abaixo em comentários e te aguardo nos nossos próximos vídeos. E nas cenas que vem aí de Quando Me Apaixono, Roberta solta a bomba que ela é a bonita, mas ela jura que não matou Rafael. E aí, vocês acham que depois de tudo que aconteceu nesses últimos dias em Quando Me Apaixono, a Renata deveria acreditar em Roberta? Sim ou não? Deixem sua opinião e vamos lá saber o que vai acontecer com Grandes Ricos em detalhes. Bom, gente, a Renata fica chateada por ter deixado Jerônimo pensar que ela era bonita. Roberta jura que não sabia que Jerônimo conhecia ou pensava em a bonita. Roberta jura que é inocente. Renata diz que ela não acredita em nada e tenta ir embora, mas Roberta a impede e jura que tudo que está dizendo é que é verdade e que não é uma assassina. Renata diz que precisa respeitar tudo e tem que ser toda a verdade. Gonzalo, Josefina e Matias estão na sala de espera. Gonzalo está tentando acalmar Josefina. Ela está chorando por sua pobre Roberta na cadeia. Matias diz a ela que ela pode ser inocente ou não, mas eles têm que esperar e deixar o sistema funcionar. Josefina não vai aceitar isso, choque, pois ela jura que Roberta não é uma assassina. E quero deixar bem claro aqui que esta pode ser a primeira vez que Josefina está falando a verdade, viu? Então marque o dia e a hora. Gonzalo jura que conseguirá o melhor advogado e fará tudo o que puder. Aí Josefina acusa Gonzalo de amar mais Matias. Ele jura que os ama de todos igual. Então ele tenta mandar Josefina para casa com Matias e ela começa a ficar toda empolgada por querer ficar com seu marido. Matias realmente parece estar tentando não rir ou vomitar dos dois. Enquanto isso, Gonzalo parte com Josefina para ver Roberta. Roberta está contando tudo sobre seu relacionamento com Rafael. Ela o amava. Mamãe e papai não os queriam, então queria fugir, mas ela estava com medo e etc, e etc. Aí ela conta a Renata sobre as cartas e diz que a carta que encontraram deve ter sido plantada, porque ela nunca mandou. Mas ela conta a Renata sobre esta carta e Renata pergunta onde está. E Roberta diz que a destruiu de dor e raiva. Ela não tem ideia de que ele estava morto. Ela pensou que ele estava com outra mulher. Renata lembra que ele deixou um bilhete de suicídio culpando-a. Roberta diz que talvez houvesse outra bonita. A Esparguil vem visitar Augusto, que não está pulando de alegria ao vê-la. Ela veio dizer a ele que está indo embora e que está feliz por vê-lo na prisão e que ele vai mandar a sua vida para lá. Ela zomba dele com razão. Roberta e Renata continuam indo e voltando. Renata lembra que Roberta contou muitas mentiras e Roberta grita que não é uma assassina e que está falando a verdade. Ela jura que é inocente. Renata faz mais uma pergunta. E do bebê? É Jerônimo? Então Roberta diz sim. Bom, ela estava perto de ser honesta totalmente, mas acabou deslizando em uma mentira. Enquanto isso, na fazenda, Matilde pergunta se Jerônimo está com fome. Ele diz que não. Eles falam sobre como os dois se meteram com Renata. O amor concorda com Matilde e é bem tolerável. Jerônimo está com saudade de Renata, então. Mas, enquanto isso, Inês, Isidro e Regina estão conversando sobre o filho e sua decisão de ficar com Gonzalo. Inês diz a ela para ela se abrir e compartilhar tudo com Gonzalo. Então, Regina concorda. Matias e Renata estão comendo e ela conta um pouco do que Roberta lhe contou, mas não tem certeza de tudo. Matias avisa Renata que não há justificativa para nada do que Jerônimo fez. Renata concorda, mas parece um pouco hesitante. O advogado está conversando com Roberta, dizendo que ela tem que passar a noite na prisão. Roberta não fica feliz com isso, mas ela jura que seu caso é difícil e que ela não pode fazer nada. Carlos e Matilde estão conversando sobre a fofoca da cidade, o assassinato de Rafael, e Karen e o doutor chegam. Matilde vai beijar Carlos e Jerônimo sobe. Ela pula para sair e Jerônimo diz a ela para sentar e ficar. Precisa haver um pouco de amor em torno deste lugar. Em seguida, Matilde fala sobre quando haverá 4 pessoas à mesa. Lázaro e Karina estão conversando e ele diz a ela para ficar na fazenda em vez de voltar para a casa dela, onde estão todas as lembranças ruins. Ela concorda e diz a ele para que às vezes pensem como seria estar com ele. Lázaro fala para ela não pensar assim, então fica muito chateada
e diz que não a entende. Ela tenta explicar que passou anos ao lado do doutor. Lázaro então vai embora. O doutor está passando por grandes retiradas e o guarda não tem simpatia e o deixa gritando por sua esposa. Alzira está confrontando a Ezequiel sobre os horários do homenzinho. Ele está chorando e quer chamá-la cada vez mais. O padre recebe uma ligação do celular de sua sobrinha. Ela vai visitá-lo nas férias. Então eu vejo uma nova senhora estragando nossa história de amor, pois é a Marina que está prestes a chegar. Regina está saindo de casa e Gonzalo está esperando por ela. Eles se abraçam e se beijam. Ele diz a ela que precisa muito dela. Matias leva Renata para casa. Ela diz que com tudo o que está acontecendo, ela não consegue pensar em nada do que Matias deixa. Renata encara seu telefone e o número de Jerônimo e quase liga, mas não consegue. Então a empregada pergunta se ela quer comer alguma coisa e ela diz que responde a pergunta onde está Constância. E ela diz que está com César. Gonzalo e Regina estão conversando sobre o futuro. Ele diz que sua empresa está em apuros e sua filha está presa. Ele diz a ela para não se preocupar, pois ela é a única coisa que vai ajudá-lo a superar tudo isso. Constância acorda e vê uma carta e é lida, e Renata diz que ela saiu mais cedo e que precisa que ela encontre seu pai para falar com ele. Enquanto isso, Honório e Adriano estão falando sobre ele e Constância. Ele sente falta dela, não pode viver sem ela e Adriano está torcendo por ele. Ela diz a ele para não se preocupar, as coisas vão ficar bem, aconselha a Adriana. Regina liga para Jerônimo para saber como ele está. Ele diz a ela que a dor sentiu sobre sua morte de seu irmão causou muitos problemas e dor. Ela diz a Jerônimo para ir atrás do seu grande amor por Renata. Agora que ela não teve nada a ver com Rafael, não há nada que os impeça. Não desista de jeito nenhum, pois do jeito que ela se apaixonou por Gonzalo, o amor deles também são único. Constância, Matias e Gonzalo estão discutindo. Roberto e Gonzalo dizem que as coisas parecem ruins. Constância pergunta por que Roberto está sozinha na prisão, que Josefina deveria ficar ao lado das filhas. Gonzalo a defende dizendo que ela está doente e precisa descansar em casa. Enquanto isso, Jerônimo está trabalhando em seu escritório quando Matilde entra e diz que tem uma visita. Ele não quer ver ninguém. Renata enfia a cabeça na porta e diz nem eu? Então ela conta a ele que Roberta confessou que era bonita, mas que não matou Rafael. Alzira e Carlos estão conversando sobre o maldito Totô e o seu filho e como ela vai sentir saudades dele. Renata e Jerônimo vão e voltam sobre Roberta fez isso e Renata jura que não poderia ter feito isso porque esteve com ela o dia todo. Neste momento, ele mostra a carta para ela. Então Renata conta a ele sobre a carta que Rafael escreveu e Jerônimo não conseguiu acreditar. Renata diz a ele que ela entende sua descrença e sente a mesma coisa, mas é o que aconteceu. Ela parece um pouco com pena dele. Carlos fala com Matilde e Karina sobre ficar na fazenda. Carlos diz a ela que não é seu chefe, mas seu namorado. Eles se beijam e Karina diz que eles têm um amor verdadeiro e que deveriam ser muito felizes. Renata diz a Jerônimo que ela só quer justiça e eles discutem a carta. Então Renata pergunta se ele agora tem certeza de que ela nunca foi a bonita. Então ele diz que sim e não tem dúvidas e que ela é o verdadeiro. Alzira e Carlos estão conversando sobre o maldito doutor e seu filho e como ela vai sentir saudade dele. Renata e Jerônimo vão e voltam sobre Roberta, que fez isso e fez aquilo. Renata jura que não poderia ter sido ela porque esteve o dia todo com Roberta. Ele mostra a carta para ela, então Renata conta a ele sobre a carta que Rafael escreveu e Jerônimo não consegue acreditar. Renata diz a ele que ela entendeu sua descrença e sente a mesma coisa, mas é o que é. Ela parece um pouco com pena dele. Carlos fala com Matilde e Karina sobre ela ficar na fazenda. Carlos diz a ela que não é seu chefe, mas seu namorado. Eles se beijam e Karina diz que eles têm um amor verdadeiro e que deveriam ser muito felizes. Renata diz a Jerônimo que ela só quer justiça e eles discutem as cartas, então Renata pergunta se ele agora tem certeza de que ela nunca foi a bonita. Ele diz que sim e não tem dúvidas, o que ele é um verdadeiro idiota e implora para que ela o perdoe um dia. Enquanto isso, Selene ao telefone e fala para ela assistir à TV.
e ela ouve a notícia de Roberta e fica chocada, nem acredita. Ela diz que Augusto não poderia estar envolvido, mas ele pergunta sobre Roberta e ela não diz nada. Gonzalo e Matias estão conversando com o advogado na delegacia, que Gonzalo está tentando tirá-la da prisão. O advogado explica que a investigação está em andamento, mas tentará a liberdade sob fiança. Então vemos que Matias quer o divórcio agora, ele não quer ficar. Josefina está ao telefone com alguém que está no México e quer dinheiro, e ele a chama de Josi, então é alguém do passado dela. Ela diz que nunca concordou em pagar a ele. Ele diz que ela tem tempo para pensar no assunto. Ela desliga com raiva e diz que isso não pode estar acontecendo. Então vejo outra vítima de Josi. Renata diz a Jerônimo que ela só está interessada em esclarecer Roberta e falar com Augusto. Jerônimo pede para ela não falar com Augusto. Ela o defende e Jerônimo oferece para ir com ela. Ela diz a ele que eles não podem agir como se tudo estivesse normal entre eles, pois não há nada. Jerônimo fica totalmente pasmo com isso e ficamos imaginando o que vem a seguir. Então aguarde, porque vou postar tudo aqui em primeiríssima mão. Um grande abraço e até os nossos próximos vídeos. Josefina está muito chateada e desesperada porque Roberta está presa e como ela sabe que ela é a verdadeira assassina, tem medo de ser descoberta. Então Gonzalo decide voltar para casa com sua esposa. Roberta conta sua história de amor com Rafael para sua irmã Renata e confessa que eles iam fugir, mas que naquele dia o homem a levou. Então a mulher de Jerônimo pergunta por que se ela o amava tanto, ela deu a ele aquela carta em que ele dizia que não merecia seu amor. Roberta fica muito confusa porque a jovem nunca escreveu aquela carta e ainda não sabe que foi sua mãe quem o escreveu. No entanto, ela não é totalmente sincera porque quando Renata lhe pede que lhe conte a verdade sobre o verdadeiro pai do filho que perdeu, sua irmã lhe diz que Jerônimo era o pai da criança. Aurora visita Augusto na prisão de Ensenada e diz que ele não está feliz em vê-lo ali porque se ele fosse preso seria a favor para a humanidade, porque ele não é uma pessoa boa. Então Augusto fica confuso e pede que ela vá embora. Jerônimo está muito triste com a perda da esposa. Regina se preocupa porque não sabe nada sobre Gonzalo e sua amiga Inês. Diz que não pode desconfiar dele. Ela aceita, pois toma a decisão de manter uma relação proibida com um homem que ama. Enquanto isso, o Álvaro enlouquecendo porque seu alcoolismo tira cada vez mais o autocontrole. Enquanto Roberta teve que passar a noite na cela pensando na famosa carta que Renata lhe falou. O médico da Marinha, que foi a mesma mulher que tratou do aborto de Roberta, liga para o padre Severino porque ele é tio dela e quer ir vê-lo para comemorar seu aniversário. Enquanto isso, Josefina recebe um telefonema de Gustavo, que era seu amante anos atrás, e a chantageia por algumas provas que mostram que Renata não é sua filha, mas sim de Soberon. Honório ainda está muito triste com a perda de seu casamento e sua filha a encoraja a colocar seu orgulho de lado para ir encontrar sua esposa e conversar. Renata viaja para Ensenada e conversa com Jerônimo para lhe contar a confissão de sua irmã. Por isso, ele aproveita para lhe pedir e implorar perdão, mas ela não aceita nada que venha com ele. Enquanto isso, Souto apresenta a evidência de que a jovem nunca saiu da cidade no dia em que Rafael foi morto e paga fiança para ser libertada. Quando Roberta sai, Matias fica muito chateado com ela por não ter contado a verdade sobre sua relação com Gutierrez. Roberta chega em casa e confronta a mãe, dizendo-lhe que não consegue acreditar na carta que supostamente escreveu para Rafael. Então a jovem fica muito confusa e diz a Josefina que depois de pensar na situação, ficou cheia de certeza de que foi ela quem escreveu as cartas para que eles não ficassem juntos, mas Josefina nega completamente. Renata visita Augusto para perguntar-lhe se ele tem a ver com a morte de Rafael, mas ele nega categoricamente que tenha matado. Além disso, garante à jovem que Jerônimo quer deixá-lo na prisão para afastá-lo dela. Roberta conversa com Selene e conta o que aconteceu com as cartas. Então a jovem culpa a amiga e ela diz que está com a cabeça ruim, até porque os dois estavam juntos no dia em que o namorado de Roberta morreu. Renato e Jerônimo falam de A Bonita ao lado da árvore do amor. Por isso ele diz à mulher que o perdoe
e que não pode viver sem ela, além de referir penas que sente por ter dedicado a perdê-la. Gonzalo decide ir à cidade para ver o médico de Josefina, pois toma a decisão de se separar e não sabe como essa notícia afetará sua mulher. Jerônimo e Renato têm uma intimidade na árvore e a partir dali aproveita para lhe dizer o quanto ama e pede-lhe que permita reconstruir o seu amor, já que podem voltar a ficar juntos e lutar pelo casamento. Por isso ele pede para talhar um coração naquele lugar dos dois e então Jerônimo mostra a ela que seus nomes já estão nele. O casal quer aproveitar para recuperar o tempo perdido e dar espaço que o coração deseja. Entretanto, Josefina liga para Souto para pedir o dinheiro que prometeu a Gustavo para que ele não desse à cultura as provas contra ele. E é aí que fica sabendo que as empresas Monte Rubio estão passando. Esse foi o spoiler de hoje. Espero que tenham gostado. Se tiver dicas e sugestões ou curiosidades de sua novela, deixe aqui abaixo em comentários e te aguardo nos nossos próximos vídeos.